Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Provérbios capítulo 30, versículos 27 e 28. Na última mensagem, falamos sobre as excelentes reflexões de Agur sobre dois seres minúsculos, mas que são fontes de grande sabedoria: as formigas e os arganazes. Hoje nós vamos olhar para os outros animais que Agur percebeu que são mais sábios que os sábios. Primeiramente sobre os gafanhotos. Ele disse: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Em toda a Bíblia, gafanhotos são símbolos de fraqueza. Davi falou algo nesse sentido sobre si mesmo. No Salmo 109, versos 22 e 23. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe, como um gafanhoto. Ele não estava falando por faltar confiança em Deus, mas descrevia o seu estado de fraqueza diante de grandes aflições. Vulnerável, frágil e fraco, como um simples gafanhoto. E de fato, um único gafanhoto causa pouco efeito. Mas e quando estão em bandos? O que diriam os egípcios quando receberam a praga de gafanhotos que Deus mandou sobre eles? Em Êxodo, capítulo 10, nos versículos 14 e 15. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixava a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Quando estão em bandos, podem gerar um grande estrago. O que Agur reparou, então? Esse pequeno ser ilustra a importância da cooperação, mesmo na ausência de um líder. A mesma verdade vale para nós. O primeiro aspecto disso é que Deus nunca quis que o homem estivesse sozinho. Em Gênesis capítulo 2, quando Adão nomeava os animais no jardim do Éden, Deus já percebeu que ele necessitava de uma companheira que lhe fosse idônea. O Senhor não encontrou nos animais essa companheira, mas de Adão criou Eva. Em Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 9 a 12, nos é dito que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É uma bênção termos companheiros e a cooperação para juntos lidarmos com os desafios, as dificuldades dessa vida. Além disso, certamente nós podemos fazer muita coisa se trabalhamos em conjunto. Isso é especialmente verdadeiro no serviço dos cristãos na nova aliança. Deus quer que trabalhemos juntos em mútua cooperação. Assim seremos mais fortes. E o último animal, o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há uma certa dificuldade até em termos de tradução aqui, sobre qual animal Agur estava se referindo. Provavelmente ele pensava no geco, numa lagartixa, um animal frágil e que não tem praticamente nenhum recurso para se defender ou para atacar, mas que de maneira audaciosa, persistente, conseguia penetrar em todos os lugares, até naqueles mais nobres,
como os palácios dos reis. Talvez a maior lição desses seres é como conseguem fazer coisas incríveis que vão muito além das suas capacidades aparentes. Com a sua humildade, por assim dizer, com a sua pequeneza, adentram lugares de grande honra. Lembre-se do que Agur falava no início dessa reflexão, que há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias do que os sábios. Seres pequenos, com recursos limitados, mas que usam o que possuem para fazer coisas impressionantes. Nós devemos aprender a mesma lição de humildade, de esforço e de cooperação. Aprendamos com a sabedoria desses 4 pequenos seres que cumprem fielmente o papel que Deus lhes deu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.